A graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão aí conosco. Hoje, quinta-feira, estamos aqui para mais um culto na presença de Deus. Lembrando que temos a corrente das 7 semanas com Deus. 7 semanas nada mais é do que 7 semanas você vai louvar ao Senhor, você vai também estar ouvindo a palavra e a palavra vai gerar fé no seu coração e o milagre irá acontecer. Lembrando que nós temos o nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br www.igrejabatistaeulan.com.br. Quero agradecer a todos vocês que estão aí conosco, independente do credo, da religião. Obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Quero também mandar um abraço bem grande para todos os irmãos da Igreja Batista Eulan. Nós não estamos tendo o culto presencial e quero dizer que vocês sim fazem falta. Nós estamos aqui com a igreja vazia, mas vocês sim fazem falta de estarem aqui. Mas eu sei que logo, logo estaremos juntos. Deus é maior e vai nos dar o livramento que tanto precisamos. Voltando a dizer, no YouTube nós temos a página Igreja Batista Eulan, curta lá, também no Instagram e no Facebook. Se você não curtiu, Igreja Batista Eulan, esteja curtindo a nossa página em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos pedir ao Senhor que abençoe o culto desta noite, uma palavra abençoada. Enquanto isso, compartilhe. Quem sabe a pessoa que você vai compartilhar precisa ouvir a mensagem desta noite. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia de estarmos na tua presença. Nós sempre falamos, ó Deus, que sem ti nada podemos fazer e isso é confirmado na tua palavra. Por isso, Espírito Santo, nós dependemos totalmente do Senhor, que a tua presença esteja quando nós iremos cantar, louvar o teu nome, que vidas sejam curadas, restauradas, libertas da opressão, da depressão, da angústia, da tristeza, Senhor, de toda a amarração do inimigo. Visita todos os teus filhos que estão aí, Senhor, assistindo esta live, muitas vezes na sua casa, talvez no seu trabalho, talvez no seu carro. Ó Deus, que essa pessoa sinta o teu toque, sinta a tua presença, seja noite de milagre, aqueles que irão começar hoje uma corrente, aqueles que estão no meio desta corrente e aqueles, ó Deus, que estarão finalizando, que o teu nome seja glorificado. Receba o nosso louvor, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Esteja aí curtindo, comentando, logo mais estaremos mencionando cada um que com carinho tem estado conosco. Vamos cantar esse louvor, firme nas promessas do meu Salvador. Preste atenção na letra desse hino. Firme, 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 firme nas promessas de Jesus, oh Cristo, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas. Sempre vejo a
em Jesus. Aleluia. Firme nas promessas de Jesus, e tem grandes promessas maravilhosas. Nós vamos cantar ainda esse outro louvor bem conhecido, porque Deus tem cuidado de nós. Lembrando que o nosso culto, ele é das 20 às 21 horas. Então que você esteja aí atento, esteja dizendo: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. E louve ao Senhor de todo o teu coração. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Diga agora: eu creio em ti, eu creio, Senhor, eu creio em ti, eu olho para ti, eu olho para ti e espero em ti. Preste atenção na letra do hino. Quando você sente medo, do teu lado eu estou, e é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Também nunca se esqueça que o mar possa acalmar, e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Deus dizendo pra você: de ti, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa, descansa em mim, e comece a sorrir, e comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior. Adore ao Senhor nessa noite, pois só eu sei do amanhã. Então esse é abraço meu, pois da tua vida cuido eu. O que eu tenho, o que é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Aleluia. Então esse é abraço meu, pois a tua vida cuido eu. Preste atenção agora. Eu cuido de ti, não se preocupe, eu cuido de ti, eu cuido de ti. Creia nessa promessa: eu cuido de ti. Eu creio. Diga isso pro Senhor nesta noite: eu creio. Eu creio em ti. Eu olho pra ti.
espero em ti. O que eu tenho é bem maior, aleluia, pois só eu sei do amanhã. Então recebe, abraço meu, pois da tua vida cuido eu. O que eu tenho e é bem maior, pois só eu sei do amanhã. Então recebe abraço meu, pois da tua vida cuido eu, pois da tua vida cuido eu, pois da tua vida cuido eu. Pai, nós te louvamos porque o Senhor tem cuidado. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Obrigado porque o Senhor tem ouvido o nosso clamor, a nossa oração. Obrigado porque nós temos visto milagres acontecendo no nosso meio. Nós temos visto o Senhor ressuscitar morto, como o Senhor fez com a irmã Carol. Nós temos visto o Senhor, ó Deus, trocando, ó Deus, diagnóstico de coronavírus por uma simples gripe. O Senhor é soberano. O Senhor tem dado vitória para aqueles que creem. O Senhor tem, ó Deus, ressuscitado esperança. O Senhor tem mudado o cativeiro. O Senhor, mesmo em tempos de crise, o Senhor tem prosperado. O Senhor tem abençoado. Mas aquele, ó Deus, que está aí comigo neste momento, muitas vezes angustiado, está triste, talvez dizendo: Deus, eu não estou vendo nenhum agir do Senhor, porque o Senhor está demorando tanto. Que neste momento, ó Deus, que esta pessoa possa entender que todo esse processo é para o amadurecimento, é para que nós possamos chegar mais perto de Ti, é para que possamos ser moldados pelo Senhor, e que haja, Senhor, ó Deus, a Tua cura, a Tua restauração. Liberta, Senhor, liberta esta pessoa, liberta este casamento, liberta, Senhor, caia por terra toda ação do inimigo, e traga, Senhor, ó Deus, a manifestação da Tua glória. Obrigado porque eu sinto a Tua presença. Eu sei, ó Deus, aquele que está orando comigo agora, que também possa sentir esta presença. Ó Deus, que haja quebrantamento, que haja lágrimas, que haja, Senhor, ó Deus, conversões genuínas, que haja, Senhor, ó Deus, fazendo com que o pródigo volte novamente por Teus caminhos. Seja noite, Senhor, de reparações, noite, Senhor, de transformações, de quebrantamento, de cura, de perdão. Ó Deus, em nome de Jesus, sara esse coração ferido, esse coração magoado. Sara, Senhor, e traga alegria. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Podemos ainda cantar neste momento, porque Jesus é aquele que podemos dizer sim, que Ele é um rio de vida. Jesus é o único que traz uma vida além do que nós imaginamos. E eu gostaria que você prestasse atenção na letra deste hino e cantasse comigo, se você ainda não conhece. Diga: Jesus, Tu és um rio de vida que corre do trono de Deus. Nós vamos cantar em nome de Jesus. Jesus, Tu és um rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, Tu és o que era e o que há de vir. Em Ti todas as coisas vieram a existir. Em Ti todas as coisas vieram a existir, pois Tu nos ama e o Teu sangue nos libertou e nos constituíste sacerdotes para Deus, pois Tu nos ama
Jesus, 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 tu és, Jesus, tu és o rio de vida que corre do trono de Deus. Jesus, tu és o que era e o que há de vir. Em ti todas as coisas vieram a existir. Em ti todas as coisas vieram a existir. Pois tu nos ama e o teu sangue nos libertou e nos constituíste entre sacerdotes para Deus. Pois tu nos ama e o teu sangue nos libertou e nos constituíste entre sacerdotes para Deus. Jesus, cante. Jesus, 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 este nome é lindo. Jesus, 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 cante. Jesus, 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 Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pastora Bia vai fazer essa oração e vamos estar em concordância na presença do Senhor. Pai querido, a Ti toda a honra, a Ti toda a glória, a Ti toda a adoração seja dados para todos sempre, porque só Tu és Deus, só Tu és santo. Sim, e não Senhor. há outro Deus além de Ti. Tu és o grande Aleluia. Adonai, o Deus criador dos céus e da terra. Tu és o Jeová Rafá, Tu és o Deus de paz, Tu és Sidekenu Yavé. Tu és o Deus sobre todas as coisas e todas as circunstâncias. Tu és o nosso Senhor, o nosso Pai amado e querido. A Ti rendemos o nosso louvor e a nossa adoração, pois não há outro digno como Tu. Quem seria digno de receber nossos louvores? Fomos criados, ó Deus, para a honra e a glória do Teu nome, e aqui estamos para Te cultuar, porque Te amamos, Pai querido, e reconhecemos o Teu amor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Vem sobre cada lar, Pai querido. Vem, visita cada um dos Teus filhinhos agora. Visita aqueles que estão enfermos, Deus. Tem misericórdia, Senhor, eu Te peço. Senhor, tem misericórdia, Deus. Assim como Abraão intercedeu por Ló, nós, Teus filhinhos, nós clamamos por aqueles, Deus, que às vezes nem conhecem a Tua palavra, mas estão sofrendo. Mas nós os amamos, Senhor, porque nós temos um coração e queremos ser como o Teu e buscamos ser como o Senhor, que tem este grande amor. Tem misericórdia, Pai, tem misericórdia do país, do nosso país. Tem misericórdia dos que sofrem, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. E mais uma vez, agradecendo você que está aí conosco, gostaria que a nossa irmã estivesse colocando aqui para nós, lembrando que nós não estamos tendo o culto presencial, e a sua ajuda, sim, é muito importante.
nós temos os gastos mensais, nós temos ajudado, esse mês nós já ajudamos já umas 3, 4 famílias com cesta básica. Então lembrando que a sua ajuda, tanto no dízimo como na oferta, como também a sua generosidade, talvez de trazer uma cesta básica para que possamos doar, é muito importante. Lembrando que nós temos aí a conta no Banco Itaú, está no nome da Igreja Batista Eulam, Igreja Batista Eulam. O código para transferência ou TED é o 341, a agência 0144, a conta 177-60-7 e o CNPJ 1646275/1000 ao contrário, -40. Inclusive você que é da Igreja Batista Eulam, não esqueça, seja fiel ao Senhor. Nós sim, seus pastores que temos trazido a palavra até você, precisamos sim da sua generosidade. Então não esqueça, Deus tem te dado a semente, Deus tem te dado condições. Então não desperdice aquilo que Deus está te dando, porque é dando que se recebe. E eu quero agradecer sim aqueles que estão conosco antes de nós trazermos a palavra desta noite, e gostaria que você estivesse compartilhando, que você estivesse curtindo, comentando neste momento, em nome de Jesus, porque tenha certeza que esta palavra, ela vai gerar no seu coração a fé. E só para adiantar aqui, o tema desta noite é transformando a tristeza em alegria. Conhece alguém que está triste? Então o tema desta noite é muito bom, porque transformando a tristeza em alegria. Você se deparou com alguém hoje que estava triste? Aproveite para compartilhar agora. Diga para essa pessoa, olha, uma palavra vai vir do coração de Deus para o teu coração. Então, mais uma vez, agradecendo aqueles que estão aí conosco, em nome de Jesus. A minha irmã Elza Helena, Deus abençoe você, amada de Jesus, da família, o Fausto, que bom pelo carinho, toda a família que está aí. Eu quero agradecer também a minha família, né, de Jales, de Bilac, aqui de Araçatuba, que estão sempre acessando, lá de São Paulo, São Caetano, a Sueli, o Bruno e tantos outros lá na Inglaterra. Deus abençoe vocês e todos que de alguma forma têm acessado. A Neuraci, o Beto, que bom tê-los aí conosco, um abraço, saudade de vocês, toda a família. A Kelly, lá de Luisiânia, o João Pedro está chegando, vai ser uma alegria muito grande, iremos louvar ao Senhor. Ontem foi a vez da Carol, né? Ganhou o nenê, a Manuele, graças a Deus veio com saúde, resposta de oração. Também nasceu essa semana a Tereza, a netinha da nossa irmã Jane Cauchi, e não vai ser diferente na vida do João Pedro. Um abraço para você, Kelly, também para o Rodrigo, Deus abençoe a Paulinha, o Joelso, que bom pelo carinho de vocês. Edna Peixoto, Deus abençoe o Carlos, a Paloma, o Bruno, a Rose, o Vinícius, criança, Deus abençoe. Também o Darley, Maiara, um abraço para vocês. O nosso irmãozinho Lucas, né? A gente fala irmãozinho, mas é grande já, né? O Lucas, o Alberto, toda a família, que bom tê-los aí conosco. O Milton, a Milena, a Alessandra, obrigado pelo carinho de vocês. Ana Cláudia, o Edson, que bom. A Ana está uma bênção, servindo ao Senhor cada dia mais. A Luzinete, lá de Penápolis, que bom tê-la conosco, obrigado. Ela está dizendo glória a Deus. A Clélia, a paz do Senhor, um abraço para você, querida. O Lafayette também, toda a família. O Rodrigo, Deus seja louvado, amém. Paulinha, paz do Senhor. A irmã Carol já chegou da Alemanha, graças a Deus, ela é um milagre do Senhor. Deus é o nosso socorro. Norberto, glórias e aleluia, amém. Rodrigo, obrigado Deus por cuidar da minha vida todos os dias. Anice Fernandes, Deus abençoe, amada, toda a sua casa, toda a sua família. Deus abençoe a Clélia, eu creio em ti, Senhor. A Fátima, um abraço para você, também para o nosso irmão Walter aí, também para o Danilo, para, né, a Gisele, toda a família, um abraço mesmo, saudade de vocês, Deus abençoe. A Kelly, boa noite, pastor, amém. A evangelista Karina, Deus abençoe o André, que bom sempre tê-los aí conosco. O Gabriel, a Isabela, a Ângela também presente, a Ângela Gabas, o Flávio, sempre conosco, a minha mãe, Deus abençoe, a minha esposa, o André, inclusive o André está fazendo aniversário domingo, vai fazer 14 anos, está ficando mais velhinho, né? Eles podem dizer que é mais velho, né? Eles não acham ruim não. Deus abençoe, graças a Deus. Adora, um abraço para você, o Douglas, as crianças, Deus abençoe mesmo, que bom.
seja compartilhando, curtindo, e nós iremos então trazer esta palavra que eu creio que vai falar ao teu coração e o coração de muitas pessoas. Transformando a tristeza em alegria. Não é fácil você viver nos dias de hoje como estamos vivendo, um tempo de pandemia, um tempo de angústia, onde há muita tristeza, onde há muito desespero, onde o medo da morte está constantemente, o medo do desemprego, o medo do que vai acontecer amanhã, e muitas vezes tudo isso traz para a gente a tristeza. Mas como transformar essa tristeza em alegria? Enquanto muitos estão tristes, o que fazer para estar na contramão dessa situação? Nós temos aí o texto base que está em Neemias, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, dizendo: palavras de Neemias, filhos de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, que veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E eles me responderam: restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. E tendo eu ouvido estas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Como eu disse, tempos difíceis não é somente na nossa época. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver sempre teve tempos difíceis, tempos de angústia. Desde o princípio da criação, no momento que o homem se afastou de Deus, o pecado veio à humanidade, então nós vivemos tempos difíceis. É aquilo que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Não tem como você deixar de ter as aflições. Mas aqui nós encontramos um homem de Deus, Neemias. Inclusive nós temos o livro dele que ele escreveu, o livro de Neemias, que está lá no Velho Testamento. Quando você procurar lá os livros, do comecinho da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, depois nós temos lá 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias. Então você vai encontrar o livro de Neemias, está lá no Velho Testamento. Ele passou por um período, ele estava lá, como diz a Bíblia, aqui em Suzã, a capital, que seria ali aonde nós temos na Pérsia, porque esse acontecimento estava acontecendo depois que o povo de Israel saiu do cativeiro da Babilônia. E agora estava vivendo um tempo da reconstrução de Jerusalém, que tinha sido destruída pela Babilônia. E nesse período, a Bíblia fala que o próprio Neemias, ele estava ali diante do rei persa, Artaxerxes, nós vamos ver isso, e ele então ouve a notícia do seu irmão que vem lá de Judá trazendo essas notícias. Quais eram as notícias? Ele estava dizendo aqui, e perguntei-lhe pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E eles me responderam: o restante que ficaram do cativeiro, que saíram lá do cativeiro da Babilônia, lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém, que era a proteção da cidade, e as suas portas queimadas a fogo. Quando Neemias ouve a situação daquilo que estava acontecendo na sua terra natal, a Bíblia fala que ele ele se senta e ele chora, igual você recebe aquela notícia ruim, que você, muitas vezes, as suas pernas ficam bambas e você senta diante daquilo que você ouviu. Ele não somente senta, mas ele chora. É um homem. Aquela ideia, homem não chora. Aqui nós encontramos vários homens na Bíblia que choraram, sim. Ele chorou e lamentou por alguns dias, e continuou a jejuar e a orar perante o Deus do céu. Aí no versículo 11 ainda do capítulo 1 de Neemias, nós encontramos ele ainda dizendo: ó Senhor,
que estejam atentos teus ouvidos à oração do teu servo. Então, diante da oração que ele estava fazendo, agora ele faz novamente um apelo. Deus, que a minha oração, porque a oração dele é para restaurar tudo aquilo que estava acontecendo, para tirar aquele caos, como nós estamos orando, para que essa pandemia cesse da nossa cidade, do nosso país, do mundo, que o Senhor venha trazer novamente a prosperidade, as bênçãos sobre a terra, nos livre desse espírito de morte. Essa oração que nós temos feito, e Neemias também de uma forma diferente, mas ele orou, e ele estava agora nessa oração dizendo: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a oração dos teus servos, porque não era só ele que estava orando, como não é só eu que estou orando, muitos estão orando, muitos estão clamando, estão buscando por essa vitória, por esse dia que tanto desejamos. E ele fala assim: a oração dos teus servos, que se deleitam em temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem, que era o rei Artaxerxes, onde ele estava. E ele fala assim: era eu então copeiro do rei. Então olha a situação dele, ele era um copeiro, era um empregado do rei. Mas o que ele poderia fazer diante da situação, por ele ainda ser um copeiro, ser um simples copeiro? Vamos lá na continuidade. Por pior que seja uma situação, vale a pena ter esperança. Por quê? Então não importa a situação que nós estamos vivendo, o que nós precisamos entender é que precisamos ter esperança. E por que precisamos ter esperança? Quando estamos tristes, não conseguimos pensar. Então, quando há uma tristeza dentro de nós, nós não conseguimos colocar na nossa mente pensamentos bons. Então, isso é um dos motivos. Parece que a nossa mente fica bloqueada. Por isso precisamos aprender como alimentar a esperança em situações de desespero, porque foi isso que Neemias, ele fez. Ele procurou ter no momento de desespero esperança. E eu quero dizer para você que está nos assistindo neste momento, não importa a situação que você está vivenciando, desespero, angústia, o segredo é você aprender que neste momento difícil, de dificuldade, você aprenda a ter esperança, mesmo em tempos difíceis. Olha aqui, você está sem esperança? Aí seria uma pergunta: você está sem esperança? Na vida há momentos em que ela nos mostra sua carranca, ou seja, a vida, como nós vimos esses dias, né? Do nada aconteceu tornados, aconteceu tantas coisas, tempestade aí no sul, destruição, e na vida não é diferente. Chega o dia negro, o dia difícil, e nos ameaça com circunstâncias medonhas. E o que nós aprendemos em Romanos capítulo 5, e a esperança não nos decepciona. Olha só que gostoso, em tempo de luta, de dificuldade, você saiba, a esperança não vai te decepcionar, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Nós temos o amor derramado em nossos corações, que é o próprio Filho de Deus que está dentro de nós, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então nós não estamos sozinhos nesta batalha, nós não estamos sozinhos nesta adversidade. Nós temos Jesus, nós temos o Espírito Santo, nós temos Deus ao nosso lado, nós temos os anjos que o Senhor mandou ordem a nosso respeito. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Ele, quem impedirá? E é isso que eu preciso entender, é essa esperança que eu preciso deixar no meu coração. Voltando um pouquinho mais, nós estamos falando de Neemias, e para falar de Neemias você precisa entender um pouquinho a cronologia, o contexto do que estava vivendo, em que período estava vivendo Neemias. Então nós precisamos voltar lá no princípio de tudo, no pré-patriarcal, antes dos patriarcas, que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, quando Deus criou os céus e a terra e tudo que existe. Deus é o Criador. Depois nós vimos o homem caindo, quando Adão e Eva caem, pecam, e ali o pecado veio a toda a humanidade. O homem se distancia tanto que pela sua rebeldia, pelo seu pecado, Deus envia o dilúvio.
Mas dentro desse contexto, Deus levanta Noé, a arca, e traz salvação a nós novamente para estarmos diante dele. Depois do período patriarcal, Deus chama um homem, Abraão, Gênesis 12, e falou para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e vou fazer de você uma grande nação. E ele então sai, obedece. De Abraão vem Isaque, aquilo que era impossível, a esposa era estéril, mas Deus fez o impossível acontecer. De Isaque veio Jacó, de Jacó veio José, o José governador do Egito. E agora, diante dessa situação, o próximo passo, agora o tempo mosaico, tempo de Moisés. Moisés agora entra em cena, o libertador. Deus usa ele para libertar o povo da escravidão, inclusive no período que Deus usa ele para trazer até nós os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20. E agora a chegada desse povo até a Canaã, a terra prometida. Depois nós temos o pré-monárquico, que antes da monarquia, antes de existirem os reis, nós encontramos o livro de Juízes, onde Deus levanta juízes para estar liderando a população ali de Israel. Depois a profetisa Débora, Gideão, Sansão e também Samuel. Todos esses Deus levantando para nesse pré-monárquico. Agora no período monárquico, nós encontramos o primeiro rei de Israel, Saul. Depois nós vemos Davi, o grande Davi que venceu o gigante Golias. Depois nós vemos o filho de Davi, Salomão, o grande rei Salomão. E agora, depois da morte de Salomão, nós temos a divisão do reino, que nós temos agora Israel se dividindo, reino do norte e reino do sul. Passou um período, agora nós vemos lá na frente o reino do norte, que acaba sendo destruído pelo império assírio. E depois de um período maior ainda, esse reino do sul, Judá, também foi destruído pelo império babilônico, pela desobediência que eles intentaram no coração contra Deus. Deus usou profetas, falou, mas eles não obedeceram, e Deus então trouxe o juízo. Agora eles vão para o exílio, ficam 70 anos lá na Babilônia, como escravos, e Deus, inclusive foi o próprio profeta Daniel e outros que estiveram lá. Mas passou 70 anos, como Deus usou o profeta Jeremias, eles foram libertos, porque era propósito de Deus tirá-los dessa situação, e Deus tira. Aí sim nós encontramos o pós-exílio, que Deus usa agora o rei Ciro da Pérsia, que hoje seria o Iraque, e Deus levanta esse grande homem para bater a Babilônia e para libertar o povo de Israel lá do cativeiro. Derrota a Babilônia, e os primeiros exilados retornam para Jerusalém. Voltando ainda no contexto, lembrando, nós estamos falando que devemos ter esperança em tempo de angústia, de tristeza, devemos ter alegria, e é o período que Neemias, nós estamos falando do profeta Neemias, que ele estava vivendo num contexto muito difícil. Para você entender o Velho Testamento, nós temos aqui esses livros, que nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras e Neemias. Aí sim encontramos o livro de Neemias, esse Neemias que estamos falando dele. Para você entender, Neemias, Esdras e Esther praticamente viveram no mesmo período, estavam vivendo no mesmo período pós da Babilônia. E aí sim nós encontramos depois Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, aqui os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Mas para que você saiba o seguinte, quando a gente olha para a cronologia da Bíblia, ela não está correta. Então o que acontece? O livro de Esdras, Neemias e Esther, quando a gente vê ela dessa forma, a gente não entende que esses três aqui deveriam estar aqui no final, que é o mesmo que Ageu, Zacarias e Malaquias estavam profetizando, é nesse período, pós o exílio. Então esses três, Esdras, Neemias e Esther, estavam vivendo nesse período do final do Velho Testamento. Voltando agora,
cativeiro babilônico durou 70 anos, foi quando o povo de Israel ficou 70 anos no cativeiro. Para que você entenda um pouquinho mais, o rei Ciro da Pérsia, mais o rei Dario dos Medos, o que eles fizeram? Conquistaram a Babilônia. Isso depois de 70 anos no cativeiro que o povo de Israel ficou. Conquistaram a Babilônia, conquistam a Babilônia e permitem que os judeus voltem a Jerusalém. Deus usa os reis da Pérsia. Dá para imaginar esses reis da Pérsia, que seria o Irã hoje, porque o Irã hoje detesta Israel. Mas lá no passado Deus usou os reis do Irã para soltar a nação de Israel do cativeiro. E eles voltaram a Jerusalém. Podemos dizer que é o segundo êxodo, porque o primeiro foi quando Moisés saiu do Egito com o povo de Israel. E agora Deus usa mais uma situação, tirando o povo lá também do cativeiro da Babilônia. O primeiro grupo que saiu da Babilônia foi Zorobabel, 538 a.C. E o segundo grupo, Esdras, 458 a.C. Esses dois grupos participaram da reconstrução do templo, porque Jerusalém estava totalmente destruída pela Babilônia, que tinha ido lá, destruído os muros e tudo mais. Agora, depois de 70 anos, o povo judeu volta, e quando volta, encontra tudo destruído. Mas Deus usa o rei Ciro e usa também o rei Dario para liberar que o rei aqui, o Zorobabel e Esdras, volte para a reconstrução do templo. Mas a reconstrução dos muros, que representava a fortaleza de Jerusalém, estava destruída. E aí Deus agora usa o terceiro grupo, que é Neemias. Por isso nós estamos falando de Neemias. Neemias 445 a.C. Isso aconteceu na história, não é uma leitura de algo que não aconteceu, foi verídico, está na história. Reconstrução dos muros. E aí Deus usa este homem Neemias para a reconstrução. Para você entender, o templo que foi reconstruído lá depois do cativeiro, o templo tinha 27 metros de altura. O nosso terreno aqui, quem conhece, nós temos 30 metros de comprimento. Aqui nós temos 27 metros de largura do templo. É a substituição do templo que tinha feito antes de Salomão, que foi destruído. E agora se faz um outro templo no mesmo lugar. 27 metros de altura e 45 metros de comprimento. Era um terço maior do que o de Salomão, embora fosse mais simples, não tinha todo aquele aparato de ouro e tudo mais que Salomão construiu, mas foi feito. E veja como Neemias conseguiu transformar sua tristeza em esperança. Primeira coisa, para que você aprenda na lição de Neemias, a oração em primeiro lugar. Você quer transformar a tua tristeza em esperança? Tem que orar. Tem que buscar ao Senhor, não tem outro caminho. Olha aqui Neemias capítulo 2, do 1 ao 5. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e dei ao rei, porque ele era copeiro do rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Lembrando que quando a pessoa está triste, não adianta, ela tenta disfarçar, mas a gente sabe que ela está triste. Não tenta, muitas vezes não está doente, mas está triste. E ali o rei disse: você está triste. Então temi sobremaneira. Por que ele teme? Porque estar triste diante do rei, muitas vezes, diante daqueles imperadores, poderia até morrer. Mas, então disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: que me pedes agora? E olha o que diz a Bíblia: orei. Repita comigo: orei. Ele ora, pois, ao Deus do céu, e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se
teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envie a Judá, a cidade do sepulcro de meu pai, para que eu a reedifique. O que nós aprendemos aqui? Será que na hora que o rei pergunta para ele o que quer que eu faça, e ele ora, será que ele falou, rei, espera aí que eu vou orar? Será que foi isso? Não. Lembrando que ele já tinha reserva no capítulo 1, ele já tinha orado. E quando a Bíblia fala que ele orou, é aquela oração relâmpago. Como você tem reserva com Deus, você pode sim chegar diante de Deus e saber que a tua oração, Deus vai ouvir e vai dar a resposta. E ele ora, e ele agora fala com o rei Artaxerxes. E quando ele passa para o rei Artaxerxes, a grande lição para nós agora: você ora antes de resolver os seus problemas? Uma pergunta: os problemas que você está enfrentando, você tem orado para resolver esses problemas, buscando a direção de Deus? Você tem jejuado, você tem buscado talvez de madrugada, como a Bíblia fala que Deus ama aquele que busca de madrugada. Você tem buscado orientação na palavra de Deus, no que fazer diante da circunstância. Uma outra coisa, a oração deve estar em primeiro lugar. Se você quer ter sim aqui transformar sua tristeza em esperança, precisa ter uma vida de oração. Se a sua oração é superficial, pode ter a certeza, você não vai conseguir ter a esperança, você não vai conseguir reverter essa situação. Mas se você orar, lembrando que a oração nada mais é do que uma conversa com esse amigo maravilhoso que se chama Jesus Cristo, que se chama Deus, e Ele nos chama também de amigo. Por isso você tem liberdade de chegar diante dEle e abrir o teu coração. Fale com Ele o que está te angustiando, o que está te entristecendo. Agora, o rei Ciro, o grande rei da Pérsia, que conquistou Babilônia em 538 a.C., e Dario, que foi governador da Babilônia em 522 a 486 a.C., são pessoas diferentes. Então, quando se fala o rei Ciro e o rei Dario, são pessoas diferentes uma da outra. Mas já Xerxes, quando você olha na Bíblia e encontra esse personagem, o rei Xerxes é o marido de Esther e é o mesmo Assuero. Então, para que você entenda a colocação, que está em 486 a 465 a.C. O rei Assuero foi filho de Dario I, neto de Ciro e o pai de Artaxerxes I. O mesmo Artaxerxes que aparece no contexto de Esdras e Neemias, aqui em Esdras 7, Neemias 2. Artaxerxes I foi rei da Pérsia e a governou de 465 a 423 a.C. Então, só para você entender, os reis da Pérsia e seus decretos em favor dos judeus, logo após a Babilônia ter caído. O rei da Pérsia, Ciro, ele manda Zorobabel para a reconstrução do templo. Também Dario, porque depois de um período como diz outro, na questão do conhecimento que nós temos, é interrompida essa reconstrução, porque não era uma construção pequena. Mas lá na frente o rei Dario vem e levanta novamente. Tanto Ageu como Zacarias foram que estavam profetizando na época. Lembra que eu falei Ageu, Zacarias, Malaquias, está no mesmo período? E Deus também levanta agora Artaxerxes, a terceira situação, e manda Esdras, e também lá na frente, Esdras foi para a reconstrução do templo, e depois Neemias para a reconstrução do muro. E os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando pela profecia do profeta Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Edificaram e terminaram a obra conforme ao mandato do Deus de Israel e conforme ao decreto de Ciro e Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras 6, versículo 14. Veja então como Neemias conseguiu transformar sua tristeza em esperança. Primeiro, oração em primeiro lugar. Ele orou. Segunda coisa, bater nas portas certas. Então, para que você também transforme a sua tristeza em esperança, você precisa bater na porta certa. E aí nós encontramos Neemias capítulo 2, versículos 6 e 9. Então o rei, estando a rainha sentado junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem? E quando voltará?
e aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. É aquela coisa, não adianta você ficar lamentando com A, com B, colocando seus problemas no Facebook, colocando as suas situações para todo mundo ficar sabendo e esquecer de colocar na pessoa certa, que é Deus, que é Jesus Cristo, ou até mesmo uma pessoa que possa resolver o teu problema. Neemias agora, diante de Deus, ele ora e ele apresenta essa situação ao quem poderia sim resolver, que era o rei. E Deus amolece o coração daquele rei para ajudá-lo. Deus também vai amolecer o coração de pessoas que muitas vezes estão na tua vida para te ajudar, para te abençoar, seja lá o gerente do banco, seja muitas vezes o empresário, seja alguém da sua família. Deus há de mover céus e terra para cuidar de você e da tua situação que você está vivenciando. Creia, é uma palavra de esperança para você nesta noite. Essa tristeza vai ser revertida, porque a tristeza que estava no coração de Neemias foi revertida, porque Deus ouviu o clamor dele e começou a agir. Olha o versículo 7, e disse ainda ao rei, se for do agrado do rei, deem-se-me carta para os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo que pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de ocupar. E o rei mas deu, e graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Eu quero dizer para você, no momento que você troca a tristeza por esperança, em acreditar em Deus através da oração e colocar a sua situação no lugar certo, nas pessoas certas, a boa mão de Deus estará agindo através, sim, da tua vida e vindo para o teu socorro, porque ele disse, a boa mão benéfica do meu Deus está sobre mim. Então fui ter com os governadores da além do rio, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiro. Olha que coisa linda, Deus usa o rei para abrir porta, Deus usa o rei para liberar, para que ele saia ali do palácio, que era copeiro, era empregado, para ir lá reconstruir o muro. E não somente isso, ele usa agora o rei para dar carta, para conseguir madeira, conseguir material de construção, para também, Deus usa o rei para mandar exército, para cuidar ali da sua segurança. Irmão, Deus, ele é fiel, ele dá além do que nós pedimos. Oh glória, Neemias estava experimentando ali o cuidado de Deus, e a sua tristeza verdadeiramente foi transformada, porque Deus agiu. E para nós irmos para o finalmente, veja como Neemias conseguiu transformar a sua tristeza em esperança. Oração em primeiro lugar, segundo, bater nas portas certas. Olha o que a Bíblia fala, batei e abrir-se-vos-á. Colossenses 4:5, andai em sabedoria para com que estão de fora, usando bem cada oportunidade. Deus está te dando a oportunidade hoje de assistir este culto, de ser abençoado, de ser fortalecido. Deus está te dando também a oportunidade de você ser abençoado por onde você passar. Creia, ele vai abrir porta, porque a porta que ele abre ninguém fecha, ele é soberano. Mateus capítulo 7, versículo 7 a 8, pedi e dar-se-vos-á, é a ordem de Deus, você tem que pedir, porque Deus vai te dar. Buscai e achareis, batei e abrir-se-lhe-vos-á, pois todo o que pede recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Deus abre porta, e a pergunta é, você está batendo na porta certa? Aonde você está batendo? Aonde você está pedindo socorro? Não adianta pedir socorro para quem não tem Deus, não adianta pedir socorro para quem não tem fé, não adianta você buscar socorro em quem não tem nada para te oferecer. Então busque no Senhor, creia no milagre de Deus, aproveite as oportunidades. E para a gente encerrar, aproveite as oportunidades. Lamentações 3, 21 ao 24, e aqui esta palavra está dizendo, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Olha o que Lamentações de Jeremias. Jeremias foi um profeta que sofreu muito por pregar a palavra, e ele está dizendo agora, eu quero trazer na minha memória
aquilo que me dá esperança. Eu quero que você hoje aprenda com esta palavra. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O segredo é esperar no Senhor, o segredo é confiar no Senhor, o segredo é clamar ao Senhor, e ao mesmo tempo trazer à memória o que te traz esperança. Traga à sua memória quantos livramentos Deus já te deu, quantas situações Ele fechou a sepultura para que você não fosse lançado dentro dela, quantas situações o Senhor agiu cuidando da tua alma, cuidando da tua casa, cuidando da tua família. Então traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Aleluia, graças a Deus. Então lembre daquilo que te dá esperança. E essa mensagem vai continuar no domingo. Não terminamos ainda, essa é a primeira parte, a segunda virá no domingo em nome de Jesus. E eu quero que você que está aí na corrente, você que vai começar hoje esse propósito das 7 semanas, você que estava triste, angustiado, que esta palavra possa ter trazido a esperança no teu coração, e que verdadeiramente você possa trazer à tua memória aquilo que te traz esperança, a fé. Acredite no Deus do impossível, acredite como Neemias acreditou, aparentemente não tinha saída, mas o Senhor é a saída, Ele é a resposta. Vamos clamar junto, você que vai começar esta corrente hoje, em nome de Jesus. Se você está terminando, você vai estar apresentando também ao Senhor, e se você está no meio da corrente, apresente a Ele agora como Neemias apresentou, acreditando no milagre, porque milagres irão acontecer em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra, que verdadeiramente, ó Deus, a tua vitória, transformação, ó Deus, a tua misericórdia. Então entra agora para suprir a necessidade desta pessoa que estava aí com o coração cheio de tristeza, mas que a partir desta mensagem a esperança brote. Ó Deus, que possa ver pela fé dias melhores, possa ver portas abertas pela fé, e o Senhor dar a vitória, a provisão financeira, a bênção no casamento, a bênção na família, a bênção nas finanças, a bênção, Senhor, na saúde. Vai queimando toda a enfermidade, toda a malignidade. Esta pessoa que começou esta corrente, ó Deus, que ela possa testemunhar do teu cuidado ainda, em nome de Jesus. No término desta corrente, muitos milagres, muitos testemunhos possam, Senhor, chegar até nós para glorificar o teu nome. Abençoa, se tem alguém terminando, se tem alguém que está, Senhor, ó Deus, aí no meio, que eles sejam tocados e abençoados pelo teu poder. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Nós vamos cantar o último louvor na presença do Senhor, e eu só quero agradecer mais uma vez você que está aí conosco. Obrigado pela sua companhia. Obrigado em nome de Jesus pelo seu carinho. Lembrando que nós temos esta mensagem que estará no YouTube, Igreja Batista Eulan, estará também no nosso site www.igrejabatistaeulan.com.br. Eu só quero agradecer mais uma vez aqueles que estiveram conosco. Muito obrigado, Deus abençoe você, que você possa estar compartilhando depois, em nome de Jesus. Mais uma vez, quero agradecer a Maria Isabel, obrigado pelo teu carinho. Edna, Deus abençoe o Carlos, Deus abençoe ali toda a família, o seu Benedito, a irmã Elisa, todas as crianças, Deus abençoe vocês. Fátima, toda a família, Beto, Neuraci, em nome de Jesus, Evangelista Carino, André, as crianças, o Flávio, toda a família, Dona Nazaré, o Marcos, Deus abençoe a Kelly, o Rodrigo, Deus abençoe João Pedro, em nome de Jesus, Paulinha Joelson, a Edna Peixoto, toda a família, Darley, a Maiara, Deus abençoe vocês, o Lucas, o Alberto, toda a família, Elza Helena, o Fausto, minha irmã, meu cunhado, toda a minha família, Milton, Alessandra, Deus abençoe a Milena, Ana Cláudia, o Edson, obrigado pelo carinho de vocês, Dona Luzinete, que bom tê-los aí conosco. Deus continue abençoando, a Nice, Deus abençoe a família, a Carol, o Mário, o Márcio, Deus abençoe a vocês, em nome do Senhor Jesus, a Clério, o Lafayette, que bom que vocês estiveram aí conosco, a Gláucia, Deus abençoe toda a família, que bom, Dora,
Douglas também, todos que estão aí, obrigado pelo carinho, a Dani, o Edinho, Deus abençoe você, o Pedro, toda a família, também a Patrícia, a Dona Hilda, Deus abençoe todos que estiveram conectados, em nome de Jesus, minha mãe, a Ângela e todos mais, em nome de Jesus. Vamos cantar este último louvor, agradecendo, porque lembrando que é pela fé que nós vamos alcançando a vitória e as bênçãos. Cante conosco, em nome de Jesus, aleluia. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Sempre tenho a luz em mim, pela fé posso mudar, pela fé posso alcançar, pela fé posso viver. Pela fé, não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado, em Cristo pra sempre tenho a luz em mim, pela fé, pela fé, aleluia, glória a Deus. Lembrando que é pela fé, não existe outro caminho a não ser a fé, e a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você acabou de ouvir a palavra e gerou fé, porque Neemias também, ele teve fé e Deus o abençoou. Que Deus abençoe você pela sua companhia, obrigado pelo carinho, obrigado por ter compartilhado, obrigado por estar aí conosco, nos assistindo. Deus abençoe, lembrando que unidos somos mais fortes. Um abraço no seu coração, e eu sempre declaro: se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Vamos dar a bênção final em nome de Jesus. Receba aí pela fé que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vocês, não somente hoje, mas para todos sempre e todo dia comigo. Amém e amém. Está terminado em nome de Jesus. Um abraço no seu coração, fique com Deus em nome de Jesus. Jesus te ama e eu também.